Doutora Vanessa, qual tem sido o impacto do vício em jogos digitais na vida dos adolescentes e quais são os maiores perigos associados a esse comportamento? Eu tenho recebido uns casos, assim, bem assustadores, né? Eu tive um caso, acho que vício em jogo e vício em rede social. Eu tive um caso de uma menina que agrediu a mãe dela violentamente. Aliás, assim, fazendo um parênteses aqui, esse ano de 2024 aconteceu um fenômeno bem interessante, porque em 2023 a gente teve aquela onda de ataques em escola, que diminuiu em 2024, mas a violência não diminuiu. O que aconteceu foi que ela mudou de lugar. Então, em 2024, a gente passou a ter um número assustador de violência doméstica praticada por adolescentes contra mães e avós, mulheres da família. Então, eu estou com vários adolescentes com medida protetiva da Lei Maria da Penha, proibidos de chegar perto da mãe ou da avó por causa de agressão física. E aí, muitos, na maioria, no contexto de vício em jogos eletrônicos, ou apostas online, ou redes sociais. Então, essa menina de 16 anos, ela bateu na mãe dela com uma barra de ferro. A mãe foi para a polícia e pediu lá providências. E a garota, a história é a seguinte, a menina é completamente viciada numas páginas de Instagram, uns influenciadores, que vendem assim, tipo coach de vida, uns cursos assim, sei lá, mulher de grande valor, mude sua vida em 5 dias e seja feliz para sempre, esse tipo. E aí ela quer fazer esses cursos, porque ela é uma menina de 16 anos, infeliz como todas as meninas de 16 anos são, e ela acha que se fizer esses cursos, a vida dela vai ser maravilhosa. E a família não tem dinheiro para pagar, e aí ela entra em atrito e acabou agredindo a mãe numa dessas confusões. E ela entra na audiência sempre mexendo no celular. Ela entra mexendo no celular. Eu tenho que mandar ela desligar o celular para poder falar com ela. E aí, uma hora, a mãe dela, ela saiu da audiência, a mãe dela falando que ela fica a noite inteira no Instagram, não dorme, fica a noite inteira no Instagram, não dorme. Eu falei, bom, então a gente vai colocar aqui uma determinação do juízo de colocar o aplicativo de controle parental e limitar o tempo de uso do Instagram. Eu posso fazer isso pelo ECA, né? Uma medida protetiva. Sim. E aí, ensinei a mãe, sentou do meu lado, ensinei a instalar o aplicativo, coloquei lá a configuração, chamei a menina de volta pra sala, falei, olha, agora você só vai ter 2 horas de Instagram por dia. Bastante tempo até, né? Ela abriu um surto psicótico na mesma hora. Saiu levada pelo SAMU. Eu tô com outro caso de um menino que usava o dinheiro da avó pra apostar online, 16 anos. A avó cortou lá, sei lá, tirou o cartão, ele espancou ela. A avó falou, não quero mais olhar pra cara dele, nunca mais. Então, assim, aquele comportamento de adicto que a gente viu a vida toda com usuário de cocaína, a gente tá vendo agora com usuário de jogos. Isso é um problema. O outro problema é que eles, principalmente jogos online, jogos muito violentos, tipo Roblox, GTA, Fortnite, eles confundem a realidade com a ficção. Exatamente. Assim, a coisa do não ter consequências. A gente teve um caso, assim, vou comentar muito en passant, de um menino que matou os pais aqui no Rio. Né, que eu julguei. E ali tinha claramente assim uma falta de percepção da gravidade do que tinha acontecido. Né? Isso não nasce do dia para a noite. Não era assim, ontem ele chegou e matou os pais. Não. Isso é uma coisa, como um vício de qualquer droga, vai numa escalada, que não é vista. Né? Não é vista. E aí é que tá, isso é invisível o tempo inteiro até quando vem essa violência extrema. É um vício como outro qualquer. Sim. Eu sempre digo isso. E tem a abstinência, então, não é nem abstinência, possibilidade de abstinência já abriu uma situação. Eu abri uma caixinha outro dia no Instagram perguntando assim, que mudança de comportamento você notou no seu filho por causa de uso de telas? Eu sabia que ia haver respostas ali ruins, mas assim, eu fiquei deprimida. Porque eram coisas assim, meu filho era uma criança alegre, ele brincava, ele jogava futebol, ele tinha um monte de amigos, agora ele tá se cortando e tá deprimido. A minha filha era uma leitora ávida, lia não sei quantos livros por mês, ela parou de ler. Assim, eu fico assim, eu falo e eu fico triste, sabe? Sim, assim, porque é uma geração... limita um território que só faz comparação, e a comparação sempre desfaz E sabe o que me deixa triste também? Que é o seguinte, assim... Cara, quem dá o celular são os pais, entendeu? Não é seu filho não foi na boca de fumo comprar cocaína, entendeu? Você que dá, tá na sua mão. Você tá vendo seu filho se cortar deprimido, tá esperando o quê pra tirar o celular? Né? Às vezes crianças com 10, 11, 12 anos que passam a noite inteira em claro, que não dormem. E aí estão tomando hormônio de crescimento pra crescer, porque não cresceram porque não dormem. Ou até o próprio TDAH, que às vezes é um diagnóstico.
Falso, porque na verdade está desatento porque não está dormindo. Secundário. Tá dormindo, não tá dormindo. O celular debaixo do travesseiro. E não tira a tela. Eu falo, ó, a primeira medida que eu ensino lá, os combinados mínimos a serem feitos quando dá o primeiro celular. Um dos combinados, o celular não carrega no quarto da criança. Nunca. Celular é com os pais durante a noite. Desligado. Se não conseguir, porque, por exemplo, eu só descobri isso, minha filha já tem 16 anos, usa pra despertador e tal. Bloqueia. Bota o aplicativo parental para hibernar o telefone. Hora de dormir, hibernou, só vai acordar, ele só vai despertar dessa hibernação 6 horas da manhã, por exemplo. E aí você evita que fique nessa privação crônica do sono. E esse aplicativo não é só das adolescentes que chegaram a um ponto infracional. Não, isso tem que ser para todo mundo. Tem que ser para todo mundo. Isso tem que ser assim, para dar o primeiro celular já tem que dar com controle parental.